Irmãos, eu pedi a Vanessa para filmar, né? Exaltado que é Jesus. Eu gosto sempre de usar a rede social para propagar o Evangelho de Cristo. Quem me tem lá no Facebook sempre vê mensagens lá. E pastor Lucas, o bom da gente ler a Bíblia, que de vez em quando a gente precisa dar mensagem, né? E o Senhor me deu uma mensagem, e essa mensagem eu creio que vai falar aos corações dos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 18, apenas no verso 18. Todos acharam, amém? Amém. Romanos capítulo 8, verso 18 diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou contar até 3, a igreja repita comigo o verso 18. 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos orar, Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, em primeiro lugar, Jesus, pedimos ao Senhor, Deus, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Lucas, obrigado por essa oportunidade que eu estou tendo de falar a respeito da sua palavra, de ministrar a palavra do Senhor. Ó Deus, que a tua igreja receba a mensagem que venha a ser do trono de Deus para a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Graças a Deus. Vou deixar aberto aqui no texto de Deus, porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são, ou não tem como comparar com a glória que há de ser revelada. Irmãos, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele me deu uma mensagem, me lembra de uma mensagem, e se nós refletirmos, nós vamos perceber que tem a ver com o tema dessa mensagem. O tema da mensagem que o Senhor me deu é o seguinte: o cristão, ele não sofre porque ele quer. Quem gosta de sofrer, aqui levanta a mão. Mas você sofre, não sofre? Então o cristão, ele não sofre porque ele quer. O cristão, ele sofre por defender os princípios da palavra de Deus. Você pode repetir comigo esse tema? O cristão, ele não sofre porque ele quer. Ele não sofre porque ele quer. Ele sofre por defender os princípios da palavra de Deus. Nós podemos ver alguns exemplos, é a mensagem de hoje, nessa noite. Alguns exemplos, e o Espírito Santo de Deus fez uma viagem na minha mente, do Gênesis até o Apocalipse, sobre exemplos de vidas que sofreram, mas não foi porque eles queriam sofrer, mas eles sofreram por defenderem a palavra de Deus, por defenderem um princípio, por acreditarem em um algo. E o primeiro personagem que eu quero falar, que era um cristão, cujo nome dele era José. Qual era a característica de José? José, ele sonhava e interpretava sonhos. José, ele acreditava nos projetos de Deus para a sua vida. Ele sofreu por acreditar nos projetos e sonhos que Deus tinha para ele. Foi por causa disso que José sofreu. Vejamos a história de José. José, ele era sonhador, ele sonhava e interpretava sonhos. Ele chega para os seus irmãos, os seus 11 irmãos, e diz: olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu vi que as espigas de vocês, espigas de milho, se dobraram e a minha espiga ficava de pé. E os irmãos de José ficaram com raiva e com inveja de José e lhe perguntaram a ele: porventura, você há de ser maior do que nós? E José então tem um outro sonho, e nesse sonho ele vê o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele. E quando ele diz isso, seus irmãos ficam com mais raiva ainda, e o seu pai Jacó não repreende, mas ele só questiona, na verdade, não repreende, fica calado. Aleluia. E os irmãos de José, ele tinha mais raiva de José ainda, porque Jacó, que era o seu pai, demonstrava para ele um amor tremendo, tanto que deu para ele uma túnica de várias cores. E nós percebemos que José, ele acreditava nos projetos de Deus, ele acreditava nos sonhos que Deus dava para ele. Trazendo para o dia de hoje, quantas pessoas que já não acreditam mais nas promessas de Deus em sua vida.
irmão sabe, mas eu vou entrar no tema da mensagem de hoje. José, ele chega então, e o pai dele diz para ele: José, vá até determinada cidade à procura de seus irmãos, porque eles foram buscar o rebanho e até agora não voltaram. José então vai até o encontro dos seus irmãos, e quando os seus irmãos o avista, e diz o seguinte: lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a vida dele e vamos ver o que há de ser, o que vai dar dos sonhos que ele tem. Aleluia. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus incomodou o seu irmão mais velho, Rúben, e ele diz o seguinte: olha, nós não vamos matar ele. Pegaram José e lançaram José dentro de um poço. E veio uma caravana dos midianitas, eles tiveram então a ideia: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vender José para os midianitas como escravo. Venderam José. E aí os seus irmãos pegam e matam o animal, pegam a túnica colorida de José e derramam aquele sangue naquela túnica e diz para o seu pai que uma besta fera havia devorado José. Jacó fica muito triste, Jacó chora, lamenta. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: o que acontece com José? José é vendido e levado como escravo para o Egito. Me respondam, José queria ser levado para o Egito como escravo, igreja? Não. E a mensagem hoje é: o cristão, ele não sofre porque ele quer, ele sofre porque ele defende os princípios da palavra de Deus. José, ele passou a sofrer porque ele tinha sonhos e ele acreditava em seus sonhos. O que acontece? José começa então a trabalhar com Potifar, e Deus começa a trabalhar na vida de José. Aquilo que ele fazia, Deus fazia prosperar. Aleluia! Só que o diabo, ele é astuto, malicioso. Ele coloca um desejo no coração da mulher de Potifar, porque a Bíblia diz que José era um homem vistoso, um jovem vistoso. E aquela mulher cria um desejo na cabeça dela que ela queria se relacionar com José. Mas José, ele defendia princípios morais. José não iria trair a confiança do seu senhor, Potifar, pois era um homem que tinha um título. E aquela mulher então queria se relacionar com José. E José: olha, eu posso mexer em qualquer coisa dessa casa, mas eu não posso tocar em você, mulher. E aquela mulher tenta agarrar José, José sai fora e ela pega então parte de sua mão. E o diabo então coloca o espírito da mentira no coração daquela mulher, e ela então diz que José tentou agarrar ela. O que acontece com José? José fica 2 anos no calabouço, na prisão, que ficava embaixo do palácio. Aí eu lanço uma pergunta para a igreja: José queria ficar 2 anos preso, igreja? Não. O cristão, ele não sofre porque ele quer, ele sofre por acreditar e por defender os princípios da palavra. Aleluia! Vamos falar de uma mulher que o nome chamava Joquebede. Joquebede? Quem era Joquebede? Joquebede era a mãe de Moisés. A Bíblia fala que, passado determinado tempo, surgiu um novo faraó que não conhecera a história de José. José cresceu. Os irmãos conhecem a história. E faraó então manda matar todos os meninos que nascessem homem, porque o povo de Israel havia crescido muito dentro do Egito. Faraó então manda matar todos os meninos que nascessem homem, deveriam ser mortos. E quando as crianças nasciam, pastor Lucas, as parteiras não tiveram coragem de matar os meninos. Aleluia! Então o faraó diz o seguinte: ó, já que vocês não têm coragem de matar os meninos, vocês vão pegar e vão lançar eles no rio afora, que o vento, que o mar, que o leve, que o carrega. Quantas crianças que não morreram naquele episódio? O que ocorre com Moisés? Joquebede então ganha Moisés, ela prepara então um cesto e lança ele no mar. Aí eu lanço uma pergunta para a igreja: Joquebede queria pegar seu filho e colocar dentro do mar, no cesto, para que, sabe lá para onde aquele menino ia aparecer? Porque quantas pessoas vão morrer? Aleluia! Com certeza não. O cristão, ele não sofre porque ele quer, ele sofre por acreditar e por defender os princípios da palavra de Deus. Aleluia! Misericórdia e graça. Moisés então para. E quem encontra Moisés? A filha de Faraó, os irmãos conhecem. Glória. Mas o tema da mensagem hoje é: o cristão, ele não sofre por ele quer, ele sofre por acreditar, por defender os princípios da palavra.
Vou falar agora acerca de alguns profetas. Profeta Micaías, profeta Jeremias, profeta João Batista. Por que esses homens sofreram? Eles sofreram por ter intimidade com Deus e compromisso com a verdade. Micaías era um profeta que governava, que era da época em que quem era rei de Israel era o rei Acabe. O reino do norte era Acabe, o reino do sul, Josafá. Certa vez, Josafá e Acabe fizeram uma união e eles foram até determinada cidade para enfrentar os seus inimigos. E Josafá então diz para Acabe: Acabe, vamos consultar os profetas para saber se nós vamos ir bem nessa batalha. Cerca de 400 profetas foram consultados, todo mundo. Não, você vai ganhar. Irmãos, quando o cidadão está no comodismo, quando ele está no bem bom, quem é que vai querer ser contra? Se não tiver Deus na vida, ele não vai ser contra, não. Tá bom, tá tranquilo, pode ir que você vai vencer. E aí Josafá então pergunta a Acabe: Acabe, porventura não tem mais nenhum profeta? Acabaram os profetas. Acabe lembra-se de Micaías. Olha, tem um profeta aí, o nome dele é Micaías, porém esse Micaías eu acho que ele não gosta. Porque todas as vezes que ele profeta uma profecia a meu respeito, a meu favor, nunca ele é favorável, ele é contra. Consultaram Micaías. Micaías ele faz até um deboche e depois, olha, fala a verdade, Micaías. Em minhas palavras, ele fala: olha, rei Acabe, eu tive uma visão e eu vi que o espírito de engano soprou na boca desses 400 profetas. Olha a autoridade daquele profeta, olha a audácia daquele profeta. Ele teve coragem de dizer que o espírito de engano soprou na boca de 400 homens. Tem que estar debaixo da graça para falar um negócio desse. Mas ele falou. O que acontece? Um homem chega e dá um soco nele, dá um murro nele. O que Acabe faz? Acabe coloca ele na prisão. Eu lanço uma pergunta para a igreja. Micaías queria levar um soco no rosto. Micaías queria ser lançado na prisão. Por que Micaías sofreu? Porque ele tinha compromisso com a palavra, com a verdade. Profeta Jeremias. Quando Deus chama o profeta Jeremias, ele ainda é uma criança. E Deus fala: ei, Jeremias, antes que gerasse no ventre, eu te conheci. Chamei-te pelo nome, tu és meu. E quando Deus chama Jeremias para profetizar, ele: meu Senhor, eu sou uma criança. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque eu colocarei palavra em tua boca e tu serás usado por mim. Jeremias entra e diz para o povo de Israel que eles deveriam melhorar as suas obras e melhorar os seus caminhos. Jeremias traz uma revelação para o povo de Israel que ninguém queria ouvir. Qual era a revelação? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência, o povo de Israel ficaria 70 anos cativos na Babilônia. Quem é que gosta de ser levado para qualquer lugar como escravo, irmãos? Ele tinha um compromisso com a verdade. O que aconteceu com Jeremias? Pegaram Jeremias, pastor Lucas, e lançaram Jeremias dentro de um poço, por misericórdia e graça. Aquele poço não estava cheio d'água, senão ele teria morrido afogado. Aquele poço estava cheio de lama, mas se ele ficasse ali, ele não ia aguentar, ele ia morrer sufocado. Deus usa alguém então, por misericórdia, e fala: pelo amor de Deus, tira esse homem de Deus daquele poço. E foram lá e tiraram ele do poço. Mas eu pergunto à igreja: Jeremias queria ser lançado naquele poço? Com certeza não. O cristão, ele não sofre porque ele quer, ele sofre por defender os princípios da palavra de Deus. Aleluia. João Batista, outro homem que tinha compromisso com a palavra, na verdade. João Batista, qual era a função de João Batista? João Batista, Deus chamou ele como profeta. Primeiro, com certeza ele era desprezado pela sociedade. Por quê? João Batista vivia no Rio Jordão. Ele só se alimentava de mel silvestre e gato novo. E ele batizava aqueles que vinham, que se arrependiam, batizava nas águas para perdão dos seus pecados. Aleluia. E João Batista, ele tinha compromisso com a verdade, com a palavra. E acontece um episódio que me chama a atenção na vida de João Batista. Certa vez João Batista chega até o rei Herodes
E ele olha de frente para Herodes, não se preocupou, não teve medo porque Herodes era rei. Porque o compromisso dele não era com o rei Herodes, o compromisso dele era com a verdade, era com a palavra. E ele chega para Herodes e fala: Herodes, largue a mulher do teu irmão, porque não é correto possuí-la. Herodes havia se casado com Herodias. Herodias era outrora casada com o irmão de Herodes. Ele falou a verdade. Herodias poderia muito bem pegar e falar: ó, de fato, este homem é profeta de Deus. Este homem tem compromisso com a verdade. Sabe o que aconteceu? Foi o contrário. Ela permitiu que o diabo colocasse no coração dela um ódio muito grande por João Batista. Certa vez, o rei Herodes faz uma festa, está com a cabeça cheia, deve ter tomado um vinho. E ele então, quando ele vê a filha de Herodias dançando, ele se encanta pela dança daquela mulher e diz o seguinte: filha, pegue até metade do teu reino, que te será concedido. Veja bem, aquela jovem perdeu a oportunidade de viver bem o resto da vida, Marquinhos, por causa do ódio da mãe dela. A mãe dela chama ela: filha, faz favor, já tem uma ideia, faz favor, fala com o seu pai ou com Herodes, que eu quero aqui num prato a cabeça de João Batista. Eu faço uma pergunta para a igreja: os irmãos acham que João Batista queria ter a cabeça decepada? Queria morrer, que arrancasse a cabeça dele? Com certeza não, irmãos. Mas por que João Batista morreu? Porque ele tinha compromisso com a palavra, com a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Profeta Daniel. Glória a Jesus. Aleluia. A hora está indo embora, sempre para as 9, mas nós já estamos terminando. Aleluia. Profeta Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas por que Daniel foi lançado na cova dos leões, irmãos? Vou tentar fazer com que os bons peixes não sabem, com certeza. Daniel foi lançado na cova dos leões por quê? Porque alguns que não gostavam de Daniel, porque Daniel era um jovem excelente, daí gostavam muito de Daniel. E Daniel tinha tudo para ser, ou se não já era, o segundo de Dário. Então os seus amigos, entre aspas, na verdade inimigos, que queriam roubar a sua posição, que queriam estar em seu lugar, armaram para a cabeça de Daniel. O que eles fazem então? Olha, vamos fazer o seguinte: vamos primeiro achar um defeito para nós pegar esse camarada. Só que Daniel, ele era irrepreensível. Ele era um jovem excelente que sabia fazer o que era certo. Não acharam erro em Daniel. Olha, já tive uma ideia. Tem um negócio em Daniel. Daniel, ele não abre mão da sua comunhão com Deus, com o seu Deus. Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia e não abria mão disso. Aleluia. Durante 3 dias ele virava-se para Jerusalém e começava a orar e começava a falar com o Pai. O que eles fazem então? Vamos durante 30 dias criar um decreto que só seja adorado o rei Dário. Aí Daniel ficou assim. Mas ele colocou um negócio no coração dele: olha, eu não vou abrir a mão da minha comunhão com o Senhor. Aleluia. E ele continuou orando, pegaram Daniel e colocaram ele na cova dos leões. Eu faço uma pergunta para a igreja: Daniel queria ser lançado na cova dos leões? O cristão, ele não sofre porque ele quer. O cristão, ele sofre por defender os princípios da palavra de Deus. Aleluia. Mardoqueu, quem conhece a história de Mardoqueu de Daniel? Aleluia. Amém. Ele é muito interessante. Mardoqueu, ele era judeu. O povo de Israel estava sob o domínio dos médios e dos persas, na cidade Susã, cujo rei era Assuero. E Mardoqueu, ele era tio de Esther, cujo nome era Hadassa, teve o nome dado para Esther. E tinha um segundo de Assuero, cujo nome era Amã, e esse homem ele era vaidoso, ele era exaltado. Quando ele passava, todo mundo se prostrava diante dele em adoração. Mardoqueu, ele sofreu por não se prostrar diante do homem, por defender a palavra de Deus, por entender que o mandamento, um dos primeiros mandamentos que o Senhor faz, diz amar a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, com toda a alma, com todas as suas forças, e só a Ele servir, e só a Ele adorar a Ele. Não Glória a Deus, exaltado por nós. Nós somos cristãos, não podemos nos prostrar, Marquinhos, diante dos problemas. Não devemos nos humilhar
diante de homens. Precisamos ser submissos às autoridades superiores, porque a Bíblia diz isso. Toda alma sendo sujeita a autoridades superiores. Mas o apóstolo Paulo diz também: ninguém vos faça presa sua, ninguém vos domine a seu bel prazer. Nós não somos marionete de ninguém. Você tem liberdade de pensar, você tem liberdade de pensar. O que ocorre? Fofocaram para Amã. Amã, o senhor passa aí, todo mundo se prostra. Tem um camarada aí que não se prostra. Quem é esse camarada? É Mardoqueu. Deus. Amã descobre que Mardoqueu era judeu. Olha a maldade de um coração do homem. Porque Mardoqueu não se prostrou diante dele. Ele ficou com raiva. E chega para Assuero, que era rei de Suzã, e conta mentira. E diz o seguinte: ó, Assuero, tem um povo aí, judeu, é o judeu. Eles não gostam de pagar impostos, é um povo ruim, é um povo que está crescendo. E se você não tiver cuidado, é um povo que você não pode confiar. Eu dou uma ideia de senhor, que o senhor marca um dia e a data de exterminar esse povo e acabar com esse povo. Assuero, por confiar em Amã, era o segundo dele, achando que Amã estava falando a verdade. O que você quer que eu faça, Amã? Marca um dia e a hora para acabar com esse povo. O rei só fazia o seguinte: pegava um anel e, sei lá. Por causa disso, o povo estava com data e hora marcada para serem exterminados. Me respondam: os judeus, Mardoqueu, queria morrer simplesmente pelo fato de um camarada não gostar porque ele não se prostrou diante dele? O cristão, irmãos, ele não sofre porque ele quer, mas ele sofre por defender os princípios da palavra de Deus. Aleluia. Não custava nada a mãe entender que Mardoqueu era judeu e que judeu acredita nas palavras do Senhor e que judeus se prostravam unicamente diante do seu Deus. Aleluia. Misael, Ananias, Azarias, a mesma coisa. 9 horas, a hora foi embora. Quem está com pressa embora diz amém. A mesma coisa aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles queriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. Não, por que foram lançados? Porque o diabo colocou no coração de Nabucodonosor de fazer uma estátua, vou fazer essa estátua, e todo mundo tem que se dobrar diante dessa estátua. E eles, por temer, por obedecerem a palavra do Senhor, olha, vocês vão jogar de dentro da fornalha de fogo ardente. Aí nós não vamos nos prostrar. Aleluia. Me responda, igreja: Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias queriam ser lançados na fornalha de fogo ardente? Claro que não. Mas preferiram ser lançados por não abrirem mão da palavra de Deus. Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia fala que chegou a determinado momento que a sua alma estava angustiada até a morte. Ele vai para o Getsemane orar. E ele diz o seguinte: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, essa dor, esse sofrimento, contudo seja feita a tua vontade. Aleluia. Deus chega e fala que ele estava tão angustiado que ele chorou lágrimas de sangue. Ele sabia que ele teria que enfrentar a cruz. A carne dele não queria, Marcos. Mas ele sabia que ele teria que enfrentar aquilo. Ele fala assim: contudo seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Nós que somos cristãos, nós não gostamos de sofrer. Pergunta aqueles que estão lá nos hospitais, à beira da morte, se eles gostam de estar lá. Pergunta aqueles que estão nas ruas, nas drogas, se eles gostam de estar lá. Aqueles que estão na mendigagem, se eles gostam de estar lá. Eles estão lá por causa das circunstâncias da vida. Eles estão lá porque muitas vezes não tiveram oportunidade, ou porque muitas vezes o diabo enganou eles e eles estão naquela situação. Para terminar, Paulo, Silas, João e Estevão. Paulo, ele sofreu, me ajuda aqui, pastor Lucas, foi 3 ou 4 quarentenas, foi 3 quarentenas. O que era quarentenas? Pegava-se um fio, com um corpo de osso, um osso, um pedaço de osso, e batia nas costas do cidadão 39 vezes. Não é isso? Então 39 vezes 3, mais de 90 vezes.
Me respondam, Paulo queria levar mais de 90 chicotadas nas costas? Claro que não, irmãos. Mas por que ele passou por tudo isso? Por defender os princípios da palavra de Deus, por aceitar e entender que ele tinha um chamado para a vida dele. E aí vou falar da igreja primitiva e a igreja de hoje. Eu termino. Eu vou terminar o horário bom. Tá bom, né, Paulo? A igreja primitiva. A história nos diz, irmãos, que um imperador romano chamado Nero, ele pegava os cristãos, colocava dentro de uma arena cheia de leões. E diz o seguinte, ó, ou você nega a sua fé, ou vocês serão devorados pelos leões. Segundo a historiadora, eu já ouvi isso em algum lugar. Por isso que alguns cristãos não costumam dar joia. Segundo alguma, eu já ouvi isso. Não tenho como provar, mas eu já ouvi isso aí, cientificamente, já ouvi falar. Histórias que a gente ouve falar. Que Nero chegava e dizia para o povo o seguinte: se você fazer assim, você está dizendo que você é a favor de Nero e eu livro vocês da arena cheia de leões. Mas se vocês fizerem assim, vocês estão dizendo o seguinte: olha, você não está com nada, deixa a gente morrer aqui pelos leões. E assim fazia. Os cristãos, por defender a palavra do Senhor, eles faziam, ó, a gente pode morrer, mas nós não vamos abrir mão dos princípios da palavra. Aleluia! Vamos falar agora sobre a igreja atual, eu já estou terminando. Às vezes você não entende por que você sofre tanto. Às vezes você não entende por que você chora tanto. Às vezes você não entende por que muitas vezes você está tão solitário, tão sozinho. Os momentos que você pensa que você está sozinho, é o momento que o Senhor quer ter um particular. Aleluia, Senhor. É o momento que Deus quer ouvir o teu coração. É o momento que Deus quer ouvir o seu clamor. E nós percebemos que o diabo, ele ilude muitas pessoas, trazendo uma falsa alegria, trazendo falsas amizades. Porque no mundo, ninguém ama ninguém. No mundo, o mundo que eu falo é sistema, irmãos. Eu falo pessoas, porque pessoas, muitas delas, têm coração, têm temor de Deus. Quando o homem perde o temor de Deus, não acabou. Ele passa por cima das pessoas, ele maltrata as pessoas, eles maquinam mal contra as pessoas porque perdem o temor a Deus. Que nós venhamos entender que nós não sofremos porque nós queremos, mas nós sofremos por defendermos os princípios da palavra de Deus. Você sofre porque você defende o seu casamento. Você sofre porque você defende a sua dignidade, a sua moral. Quantas pessoas que o diabo já acabou com a moral dele? Quantas pessoas que o diabo já acabou com sua família, com sua integridade física, sentimental, emocional? Glória a Deus. Quantas pessoas que se encontram presas porque cometeram crimes até mesmo terríveis, porque o diabo conseguiu trabalhar na mente deles, na vida deles. O que aprendemos com isso? Porque eu estou certo que as aflições do tempo presente não tem como se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu esqueci de falar de um homem, eu vou falar para terminar. Estevão. Estevão, o primeiro mártir, ele foi apedrejado. O que aconteceu com Estevão? A Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E com misericórdia e graça, através de sua vida, Deus fazia um milagre. Pessoas eram curadas, pessoas que eram endemoniadas, elas eram libertas. E o Senhor estava na vida de Estevão. Glória a Deus. Em um determinado momento, as pessoas falaram que Estevão estava proferindo um falso evangelho, que ele era um falso cristão. E ele observa, escuta todo mundo. Depois que acabaram de falar, ele teve a direção de Deus, ele lia a Bíblia, porque ele narra toda a história de Israel e tem coragem de dizer: olha, eu não sou falso cristão, coisa nenhuma. Eu sou servo de Deus, eu sei em quem eu tenho crido. O que aconteceu? O que fizeram com Estevão? Apedrejaram ele, e ele olha para o céu, vê os anjos subindo e descendo e diz: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que
questão. Aleluia! Que respondam. Estevão queria ser apedrejado? Nada. Irmãos, nós como seres humanos, se você passar ali na rua ali, pisar em cima de um prédio, você sente uma dor danada. Se você vigiar, você até fala besteira. A gente não gosta de sofrer, irmãos. Tem muitas pessoas que falam, eu quero morrer. Tem muitas pessoas que falam isso quando está num momento difícil, uma depressão. Agora, se está tudo bem com ela, nada. O cara está bem, o cara tem dinheiro, o cara tem saúde, o cara tem família, o cara vai querer morrer para quê? Nós sofremos porque nós acreditamos em um mundo melhor. Aleluia! Nós sofremos porque a Bíblia diz que para Deus não existe acepção de pessoas. Nós sofremos porque a Bíblia nos diz que ninguém é melhor do que ninguém. Nós sofremos porque Deus nos chamou para sermos destemidos, ou seja, não temer. A Bíblia fala, não tenha medo do homem que fere a tua carne. Antes tema a Deus que pode lançar tanto a tua carne quanto a tua alma no inferno. Aleluia! E a Bíblia fala, se nós formos frouxos, a nossa fé é pequena. A Bíblia também diz que o covarde no caminho olha para trás. Deus nos chamou para sermos corajosos e não covardes. Amém? Posso louvar ou não vou? Aleluia. 15. Acho que é o 15. Glória a Deus! Quem gostou da mensagem, diga amém. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia!